Olá! Você já parou para pensar como ocorrem os movimentos do seu corpo? E quais são os elementos necessários para que os movimentos ocorram? Pois é, para que os movimentos ocorram, a gente tem um conjunto de sistemas que é chamado aparelho locomotor. Quando você vê a terminologia aparelho em alguma parte, você sabe que você tem um conjunto de sistemas. Quais são os sistemas que compreendem o aparelho locomotor? Ou seja, quais são os elementos envolvidos no movimento humano? Os sistemas envolvidos no movimento humano são o sistema esquelético ou sistema ósseo, tanto faz como vocês chamem, o sistema articular e o sistema muscular. Então a gente tem três sistemas envolvidos nos movimentos, que são o esquelético, o articular e o muscular. Em alguns lugares você pode encontrar o nome desse aparelho como sistema osteomioarticular. Olha que nome bonito, né? Ósteo vem de sistema esquelético ou ósseo. Mio vem de músculo, que a terminologia mio significa muscular, significa músculo. E articular, que vem de articulações. Então, quando você vê esse nome sistema osteomioarticular, você já sabe que a gente está falando do aparelho locomotor. Existe também a terminologia sistema músculo-esquelético. Eu gosto dessa terminologia, sistema músculo-esquelético. E a gente vai entender nessa aula o porquê disso. Para a gente começar, a gente falou primeiramente do sistema esquelético. Olha que legal que funciona o sistema esquelético. Cadê minha caneta? Está aqui. Ó. O que a gente tem no sistema esquelético? Obviamente a gente tem os ossos. Então olha aqui, ó. Aqui a gente tem a pelve. O que eu fiz aqui para vocês? Do lado direito, eu tenho somente a pelve óssea. Então aqui a gente tem somente parte óssea. Do lado esquerdo vocês veem outros elementos, que são ligamentos. Então aqui já vai uma lição importante para que vocês não confundam ligamentos com tendões. Aqui fica fácil você entender o que é um ligamento. Então basicamente a gente tem 206 ossos no nosso esqueleto. Isso pode variar, você pode ter mais ou menos ossos, mas a média são 206 ossos. O que você não parou para pensar, amigo, é que os ossos precisam ficar presos entre si. Eu preciso ter uma fixação entre os ossos. Essa fixação entre os ossos é feita pelos ligamentos. Então, quando a gente fala de ligamentos, são elementos de tecido fibroso que unem dois ou mais ossos, para evitar que esses ossos se separem. Então, a função dos ligamentos é fazer a junção entre os ossos. E essa junção entre os ossos forma as articulações. Então as articulações são a união entre dois ou mais ossos. Então aqui, ó, vocês podem ver o quê? Eu tenho uma articulação aqui, ó. Se vocês estão vendo uma junção entre a cabeça do fêmur e a pelve, né, o osso do quadril, e essa junção é feita pela cabeça do fêmur e pelo acetábulo, que é a cavidade que abriga a cabeça do fêmur, essa aqui é uma articulação, que é a articulação coxofemoral. E aqui vocês podem perceber os ligamentos que dão uma reforçada nessa articulação para evitar a sua separação. Então isso é importantíssimo para que você classifique ligamento e o difira. Difira, existe essa palavra, Djavan? Nunca ouvi. Para diferenciá-lo dos tendões. Aqui eu tenho outra articulação, ó, que é a articulação sacroilíaca, que obviamente é feita pelo osso sacro e pela porção ilíaca do osso do quadril. E aqui vocês podem ver a sua cápsula com seus ligamentos. E uma outra junção importante que a gente vê aqui é essa, que é a sínfise púbica, que é a junção dos dois ossos púbicos. O pessoal costuma me perguntar muito, Rogério, por que isso aqui chama pubis, né? Por que o osso chama pubis? Ninguém tem uma explicação plausível. Pois é, pubis, o nome pubis vem de pubere,
que é a puberdade, que são onde os primeiros pelos começam a nascer aqui, que são os pelos púbicos, os pelos da puberdade. Daí vem o nome pubis, dessa região. O nome pubis vem dos pelos que se formam nas regiões durante a adolescência, na época da puberdade. Então, por isso que essa região chama pubis. Beleza? Então, o que vocês observaram aqui são basicamente dois elementos principais do aparelho locomotor, que são os ossos e a junção entre os ossos, que são as articulações. E os elementos de junção, que são os ligamentos. Então, não confunda ligamento com tendão. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos inserir o próximo elemento, que ele vai ser o elemento que dá mobilidade às articulações. Então não adianta você ter as articulações ali se você não tiver um motor, um elemento que movimente essas articulações. Adianta você ter um carro com rodas, carroceria, bonito, e não ter motor? Não adianta nada, porque o motor é o que faz o carro andar. Aqui da mesma forma. Vamos supor que as rodas sejam as articulações. Então os eixos, as rodas são as articulações. O motor do seu corpo são os músculos. E esse tipo de músculo que a gente tem no aparelho locomotor são os chamados músculos esqueléticos. Vale a pena lembrar que quando a gente estuda o sistema muscular, a gente tem três tipos de músculos, que são os músculos lisos, que basicamente são os músculos que ficam nas vísceras, certo? E eles fazem uma motilidade involuntária. Ele não depende da sua vontade para funcionar. Ele depende do sistema nervoso autônomo. Um segundo tipo de músculo é o músculo cardíaco. E como o próprio nome diz, você só encontra músculo cardíaco no coração. O músculo cardíaco tem uma característica totalmente diferente do músculo liso. Beleza? E o terceiro tipo de músculo que a gente encontra no corpo, e é a maior parte da massa muscular do seu organismo, que são os chamados músculos estriados esqueléticos, que são esses aqui, ó. Os músculos estriados esqueléticos, eles têm esse nome porque, quando olhado ao microscópio, ele forma estrias transversais entre as suas unidades funcionais, que são os sarcômeros. E aí essas estrias vão dar essa terminologia, músculo estriado. Esquelético por quê? Porque todo músculo estriado esquelético que gera movimento voluntário, ou seja, eu posso contrair o meu cotovelo, aqui eu posso fazer flexão e extensão, mediante a minha vontade. Eu posso mexer o punho mediante a minha vontade. Por quê? Porque esses músculos ficam presos aos ossos. E daí vem a terminologia músculo estriado, por causa das estrias transversais, esquelético, porque sempre ficam presos aos ossos. Todo músculo estriado esquelético fica preso aos ossos, beleza? E ele sempre atravessa pelo menos uma articulação. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui do cotovelo. Músculo bíceps, que eu acredito seja o músculo mais famoso do corpo. Qualquer pessoa leiga sabe quem é o bíceps. O bíceps, ele atravessa a articulação do ombro e a articulação do cotovelo. Então, se ele atravessa a articulação do ombro, logo ele pode fazer movimentos de ombro. E se ele atravessa a articulação do cotovelo, ele pode fazer também movimentos de cotovelo. Agora, olha a diferença entre o bíceps e o músculo que está por baixo dele, que é chamado braquial. O músculo braquial, ele atravessa somente a articulação do cotovelo, não atravessa a articulação do ombro. Logo, o músculo braquial não faz movimentos do ombro, mas ele faz movimentos do cotovelo, porque ele atravessa a articulação do cotovelo. Então é muito importante que você tenha em mente esse conceito, que os músculos estriados esqueléticos, primeiro, atravessam pelo menos uma articulação. Segundo, eles vão movimentar essas articulações que eles atravessam, ou seja, os motores do seu corpo são os músculos.
Quando você liga o seu carro e começa a andar com ele, você sabe que o motor gera calor, porque ele gera um trabalho para movimentar o seu carro. Os músculos também. A energia que os músculos gastam é para gerar movimento, ou seja, para a gente andar, fazer movimentos articulares. E a maior parte do trabalho muscular ela é dissipada na forma de calor, assim como o motor do seu carro. Então é muito importante que a gente saiba que parte da energia gasta pelos músculos é para gerar movimentos. E parte da energia gasta é para gerar calor. E eu vou dar aqui uma última informação importante para vocês. Sabia que a maior parte da energia gasta pelos músculos é para gerar calor e a menor parte é para gerar movimento? Pois é. Cerca de 20% da energia gasta na contração muscular é para gerar movimentos. Então, somente 20 a 25% de toda a energia que você gasta diariamente é para gerar movimentos. Os outros 80 a 75% é para gerar calor. Ou seja, a maior parte da energia que você gasta diariamente, né, não são as calorias, são para gerar calor. Então, a maior parte da energia gasta é para gerar calor. Ou seja, se você consome 1000 quilocalorias em trabalho muscular, cerca de 750 quilocalorias se transformam em calor. Somente 250 quilocalorias são utilizadas para gerar movimentos nos músculos. Então, o que gera movimentos dos músculos são a integração entre os ossos, a junção entre os ossos, que são as articulações, e os músculos, ou seja, a junção entre o esqueleto, as articulações e os músculos são feitas para dar suporte rígido ao nosso organismo e gerar movimentos. E isso é muito importante de salientar. E uma última informação importante para vocês é que os tendões, que são as partes brancas dos músculos, elas conferem a união entre os músculos e os ossos. Então, o músculo fica preso ao osso através dos tendões. Então, todas essas estruturas que vocês veem aqui na cor branca são basicamente tendões. São os elementos de união dos músculos aos ossos. Ligamentos são os elementos de união entre os ossos. Então, não confunda ligamento com tendão.